até podes dar. Tem posição para ficar em pé aqui? Não, se quiseres dar, porque é tudo online, se quiseres sentar, acho que sim. Em relação aqui a isto, mas não vai ser usado, isto é para andar com os slides para a frente e para trás, isto é o ponteiro. Ou seja, se tu carregares aqui, Perfeito. Tá bom. Permite, por favor? Nós vamos começar outra sessão. Vou iniciar então. Só falar ao microfone e segue o trabalho. Tá. Obrigada. Está aqui, já fiz a alteração. Esta aqui é uma sessão ela vem, porque ela não entrou. Certo. Ela não respondeu, não sabemos se entra, se não entra. Até agora não está para entrar. Tá bom. Bom dia a todos. Vamos dar então início à nossa mesa. Presente então a Anelisa. Bom dia, boa tarde a todos. Bom dia. Raíssa. Ana Paula. Bianca. Alana e Natália. Todos presentes? Bom dia, Raiza presente. Bom dia, Bianca também presente. Anelise. Bom dia, Ana Paula presente. Bom dia. Vocês vão ter 10 minutos para cada fala. E eu já inicio com a Anelisa Mota, que é da Universidade Autônoma do México. Vai estar falando para a gente entre peçonha e veneno, saberes naturalistas e ameaças animais na América Espanhola do século XVI. Está com a palavra 10 minutos, tá bom, querida? Bom dia. Vocês estão conseguindo ver? Sim, está tudo perfeito. Pode falar. Perfeito, então. Bom dia a todos. O projeto que eu vou apresentar é um recorte de um projeto de cooperação internacional que envolve 5 universidades da América Latina, a Universidade Autônoma do México, onde estou vinculada fazendo meu pós-doutorado, a Universidade Federal do Amazonas, onde o coautor, Dr. Wellington, é professor, a Fiocruz, Casa Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, a Universidade Autônoma do Chile e a Universidade Estadual de Maringá, que felizmente tenho mais 2 companheiras que irão apresentar, que é dessa instituição, cujos quais me felicito muito, estou muito contente. O título dessa apresentação faz com que a pergunta base seja: como os saberes indígenas foram registrados, reinterpretados e integrados na medicina colonial? Para isso, eu examino a fauna americana à luz das categorias médicas europeias do conhecimento. Na introdução, é um pouco da contextualização do século XVI, onde o termo veneno e ponçonha, em geral, não se referia ao que atualmente a gente conhece. Ponçonha se referia a substâncias nocivas injetadas por picadas ou mordidas, como era o caso dos escorpiões e serpentes. Já a terminologia veneno era mais amplo, incluía substâncias absorvidas, ingeridas ou inaladas, como as plantas tóxicas. Atualmente, diríamos que os escorpiões e aranhas, que são os animais escolhidos para esse recorte que eu estou trabalhando, são peçonhentos, pois possuem aparato de inoculação, ou seja, as garras de ponçonhosos, que sobrepunham que impactavam diretamente os tratamentos médicos que seriam adotados, e atualmente também sabemos que há distinções entre essas 2 terminologias. Os saberes indígenas e curas, que também é muito importante a delimitação para que compreenda mais o recorte do que eu estou trabalhando, são as fontes que os povos originários da Mesoamérica tinham
sobre os conhecimentos. Esses saberes envolviam ervas, partes do próprio animal, além de rezas e cantos, combinando a cura física e, principalmente no período do século XVI, a cura simbólica. Esse conhecimento foi em parte registrado por muitos cronistas e viajantes. No caso que eu fiz o recorte, é de Bernardino Sahagún e Francisco Hernandes, que em breve eu já vou explicar por que que eu escolhi eles e o que eles estavam demonstrando no período. Para falar um pouco da conjuntura que acontecia, as tensões epistemológicas no século XVI impactaram muito, né, na interpretação dessas fontes. Aqui vemos dois sistemas médicos em contatos: a medicina europeia, conhecida como hipocrático-galênica no século XVI, e a medicina indígena, especialmente chamada entre os nauas, que é o recorte que eu escolhi para estudar. A medicina europeia é baseada nos quatro humores, onde teria o equilíbrio com a saúde e o equilíbrio com a enfermidade. Todo o corpo teria que ter um equilíbrio para estar teoricamente sano, saudável. Já a medicina indígena integrava o corpo, o espírito e a natureza como base. O veneno não era nocivo, foi porque eles acreditavam que poderia ser transformado em cura, já que os animais não eram perigosos. Eles acreditavam que os animais eram símbolos espirituais e instrumentos de equilíbrio. O objetivo, então, é analisar as descrições dos escorpiões e aranhas nas obras desses dois naturalistas que vou explicar, construção do tema de veneno, ponção, cura e mágica, realizar um estudo comparativo entre a medicina, que eu acabei de explicar brevemente, que é a medicina hipocrático-galênica com a medicina náua do século XVI, e esses dois sistemas contribuíram a enriquecer a medicina e a história natural, e o resultado final é poder contribuir não só para o pessoal da medicina, mas também para a historiografia de modo geral. Além disso, existiam muitos animais desconhecidos, como a gente já sabe, com suas monstruosidades e magias, que alimentavam o medo do desconhecido para o europeu. Esse imaginário justificava não só o estudo da natureza americana, mas a dominação colonial. E vou explicar o porquê que eu escolhi o Bernardino Sahagún e o Francisco Hernandes, porque eles se encontravam no centro do México no período do século XVI, principalmente entre os primeiros anos de colonização e dominação. Então, eu fiz esse recorte para ter só o que analisar a medicina náua, porque na Mesoamérica, cada tribo, cada pedaço da Mesoamérica tinha seus próprios conceitos e terminologias. Ele foi um frade franciscano e cronista da Nova Espanha, que dedicou parte da sua vida ao estudo da língua, muito conhecido Código Florentino, que é uma enciclopédia bilíngue náhuatl e espanhol sobre a vida pré-hispânica e a transformação. É uma das fontes valiosas na visão do mundo, principalmente da religião. Aqui temos um pouco do recorte, onde eu analiso que há alacranes, que é escorpiões, nesta terra, que são como os da Espanha, a comparação, chamados cólud. Eles são ponçonhosos, criam-se nas terras quentes e aí são mais ponçonhosos. Há uns amarelos, outros brancos e outros verdes. Para aplacar as mordidas dos alacranes, usam chupar picadura e esfregar com tabaco moído. Isso era para sarar a cura deles. Melhor aplicar com alhos amassados e poços sobre a picadura. Então, aqui tinham os chamados contravenenos que eles acreditavam na época. Há nas aranhas também, essa terra, ponçonhosas, que se chamam Tindlalatse, que são escuras e têm um colar diferente. Picam, mas a picadura não traz mais do que 3 ou 4 dias de falta de ar e não matam. O azeite dessas aranhas é muito medicinal para muitas enfermidades, como está escrito. E essas medicinas apacam a dor que quem bebe muito pulcre. Pulcre é uma bebida típica da Mesoamérica, que chama Witsi. Ou seja, o azeite da picadura era como se fosse um engolve da época e a picadura dela não causava uma morte, mas sim uma leve sequela. E tem os recortes do Francisco Hernandes, que foi um médico botânico e naturalista, nomeado também, que veio na mesma região, no mesmo período, para aplicar o paradigma hipocrático-galênico e incorporar os elementos da sabedoria indígena dentro das suas obras. É descrita não só pelas suas características físicas, mas ele foca bastante na medicina de características humorais. A obra que eu escolho é a obra completa 2. Tem alguns recortes que também falam quanto mais quente o clima, mais ponçonhoso é o animal.
Aqui ele descreve que as aranhas têm tamanhos diferentes, têm cores diferentes, que a sua mordida de algumas são perigosas, que se alguns formam lobo, que também fazem azeites. São recortes um pouco explicativos. E falando dos remédios, que esses contras-venenos não ficam restritos à Mesoamérica e principalmente à América. As substâncias nativas, como tabaco e outras, passam a circular na Europa, sendo incorporadas aos herbários e os manuais médicos. Assim, começa a se construir um repertório terapêutico e contribuir para a formação de uma farmacologia global baseada na adaptação. Aqui é um exemplo das plantas também retirada da obra de Hernandes, do compilado da Biblioteca Digital da Medicina Tradicional Mexicana, que é disponível, feita pela Universidade Autônoma do México, e onde também se falam que como se combatiam os venenos e mordidas de víboras e animais peçonhosos. Tem até os desenhos das plantas, não só de uma, mas de várias, que falavam sobre não só das aranhas, mas como dos escorpiões, a flor de pino da água, por exemplo, que é para não apenas as mordidas de escorpião, mas também os fluxos de útero e outras contra enfermidades que se falavam, não só contra venenos. E concluindo, no século XVI, os saberes indígenas sobre animais foram parcialmente acolhidos, revelando um processo também de tradução, conflito e, principalmente, apropriação. Sahagún e Hernandes atuaram como mediadores. As suas obras refletem os limites e tensões entre essas epistemologias. No século XVII, essas práticas terapêuticas continuam encaminhando, porém ganham novas camadas. Os saberes circulam mais amplamente, os tratamentos se institucionalizam e o corpo se torna um campo simbólico de controle e principalmente de dominação. É sobre esse momento que nos falará minha colega, com quem tenho o prazer de compartilhar essa mesa e também esse projeto de pesquisa internacional. Quero agradecer ao Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Governo Federal do Brasil pelo financiamento do projeto, principalmente pelo financiamento da minha bolsa. Agradeço a todos que ouviram, estou muito feliz em participar e aguardo para assistir às outras apresentações e as perguntas. Essas são as referências e assim eu termino minha apresentação. Muito obrigada. Annelise, muito obrigada por cumprir o tempo e obrigada também por nos trazer essa reflexão importante. Aprendemos bastante, tá? Obrigada. Por favor, agora a Raíssa Aparecida da Silva Fávaro. Ela está aí? Raíssa? Olá, tô aqui. Bom dia, Bom querida. Você dia. vai ter 10 minutinhos para fazer sua apresentação, tá bom? Sim, vou compartilhar a tela. Raíssa, a gente não está conseguindo ver sua apresentação ainda. Seu microfone está fechado.
Foi? Raíssa não veio ainda. Eu acho melhor você falar sobre o seu tema. Apresenta o título, você é da Estadual de Maringá. Vai falando sobre, não tem problema, a gente não está conseguindo a conexão, né? O meu áudio tá fechando. O áudio do computador tá aberto. Deixa eu ver. Meu Deus. Aí. É. Mas você tem. Eu não creio. O que você vai fazer? Raíssa? Eu vou passar para a Ana Paula, para não atrasar, e você vai se organizando e volto para você, tá bom? Tá bom, desculpa. Então, Ana Paula Barco da Silva, tá aí? Estou sim. Então, vamos No momento começar a que eu sua vou- apresentação, Ana Paula, por favor. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só colocar aqui. Hum, Vocês conseguem ver minha apresentação? Ainda não entrou. Não. Deixa eu só um momento que eu também estou tentando colocar aqui. Não aparece, né? Ainda não. Tá. Eu vou tentar sem a tela de apresentação, então. Vamos ver. Tá aparecendo agora? Não. Não? Não. Tá. Aqui pra gente ainda não. Agora foi. Oi? Só ampliar. Só ampliar, né? Ok. Bom, vou começar então. Bom dia, pessoal. Eu sou da Universidade Estadual de Maringá. Meu nome é Ana Paula. Eu faço mestrado, né, aqui na Universidade Estadual de Maringá, que fica perto de São Paulo, né, do estado do lado, que é o Paraná. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que é a utilização de licores alcoólicos nas culturas presentes do Brasil holandês. O meu orientador é o professor Christian Fausto Moraes dos Santos. Bom, para começar, eu vou estar falando um pouco sobre o contexto histórico, né, do Brasil holandês. No caso, o que ocorria ali era a questão da independência da Holanda, né, pois a Holanda tinha como país colonizador a Espanha, e era um país, não, perdão, né? Eram as províncias que se reuniam ali, tanto do norte quanto do sul, mas as províncias unidas, no caso, atualmente a gente pode chamar de Países Baixos, do norte, ela estava em constante crescimento devido a um aumento populacional e devido também um crescimento comercial, né, principalmente com as navegações, a independência, a Guerra dos 80 anos começa a ser motivada por uma crise ali de controle de território e de uma guerra pela família Habsburgo, né? E tem um aumento de impostos por parte da monarquia, e isso vai influenciar para que tenha conflitos dentro do atual Países Baixos, né, das província norte, e tenha conflitos religiosos, principalmente com a influência de religiões protestantes e e a religião católica, né? Durante esse período da Guerra dos 80 anos, vai ocorrer
a União Ibérica, entre Portugal e Espanha. Isso vai afetar na Guerra dos 80 anos, principalmente ah, pela fragilidade de Portugal estar sem um rei, né? Então, a Holanda ver uma oportunidade de se expandir comercialmente, principalmente criando as companhias de comércio holandesas, né? Que vai ter a VOC e vai ter a WIC. A VOC vai ser a primeira e ela vai começar a dominar as regiões da Ásia, principalmente, né? As regiões orientais. E ela vai ver uma oportunidade em dominar territórios lusos, né? É, e, e em seguida, quando tem a criação da, da companhia comercial, né, ocidental, ahn, a Holanda ela vai ter contatos comerciais mais fáceis na região da costa ali da África, né? Onde não tinha tanta fiscalização do Império Espanhol e eles conseguiam ter contato ali, principalmente transportando o açúcar ou por meio também ali da região de Lisboa, em que tinha judeus portugueses que acabaram indo para a região holandesa e fazendo esse contato, então, para ter o transporte de açúcar, né? É interessante falar que dentro do que eu estudo, né, a gente tem fontes históricas quando os holandeses eles vêm de fato fazer tentativas de invasões, que uma ocorreu em 1599 e a outra em 1604, e eles conseguem de fato efetivar uma primeira invasão em 1624 na Bahia, né? Por meio de fontes históricas, com relatos de vivências, principalmente de militares, viajantes, não só neerlandeses, mas ali da região belgas ou outros estrangeiros nórdicos, eles vêm e prestam serviço para a companhia, né? Então, a primeira invasão da Bahia, é, ela dura apenas um ano, e você tem uma má administração, alguns relatos pontuam uma má administração que envolve a bebida, né, do pessoal neerlandês. E depois chega uma frota muito grande de espanhóis e conseguem tomar, né, de volta a Bahia. E aí, os irlandeses, eles, por meio da guerra de Corso, eles conseguem captar um navio enorme, com metais preciosos, e esse dinheiro, digamos, ele é retornado em uma nova invasão na capitania pernambucana, na região ali de Olinda, né, em 1630 até 1654, que eles vão fechar um acordo, e também está ocorrendo um período de trégua entre a Holanda e a União ali, a Espanha, né, a Guerra dos 80 anos. Enfim, dentro do Brasil holandês, a gente tem três períodos, três fases, que vai ser a de 1630 até 1637, que é uma guerra de resistência, né? Em que os lusos brasileiros e os portugueses eles vão tentar resistir líderes resistentes, que vai ser o André Vidal Negreiros, o João Fernandes Vieira e o Domingos Fernandes Calabar. Em seguida, a gente depois tem a vinda do Maurício, o príncipe Maurício de Nassau, né? Ele fica de 1637 a 1644, faz melhorias na infraestrutura, mas vai gerar uma dívida maior, principalmente porque aqui no Brasil holandês tudo era caro, né? E aí acontece também a independência de Portugal em relação à União Ibérica. E depois a gente tem
a fase da restauração e expulsão dos holandeses, né, de 1644 a 1654, que a dívida da Companhia das Índias Ocidentais está muito grande, e vai ter uma guerra, vai ter as guerras anglo-holandesas que vão afetar a economia dos Estados Gerais, Estados Gerais das Províncias Unidas, e vai fazer com que a Holanda não tenha tanto ah, é, defesa para enviar ao Brasil holandês. É importante dizer também que a Holanda ela não tinha tanta experiência para poder, digamos, colonizar um país, né? E ela vem nessa tentativa de fazer igual os portugueses ou os espanhóis, que já tinham um maior domínio na região da América. Bom, as minhas fontes históricas, elas vão ser relatos, então, de vivência, mas tem provisões também de proibições de bebidas alcoólicas aqui, que vai afetar, por exemplo, os holandeses é, com essa questão de bebida. Eles não, na região do Brasil holandês, você não tem tanta proibição de bebida, mas na Ana região Paula, do falta um resto... minuto, tá? Para você Ah, tá, concluir, por beleza. favor. Na região da América Portuguesa, isso vai ocorrer justamente para não ter o transporte de bebida para o Brasil holandês. A gente vai ter discursos médicos, esses discursos médicos, eles vão ser juntos com como que se diz, eles vão usar a teoria hipocrático-galênica e misturar o uso de bebidas, né, para poder ter alguma cura junto com conhecimentos indígenas. Vai ter o uso de bebida também entre os habitantes indígenas, né, principalmente Cauim. A gente vai ter transporte, provisões de alimentos e bebidas com os holandeses, que vai faltar muitas provisões, né? Inclusive, eles vão procurar bebida alcoólica, aprendendo junto com os conhecimentos indígenas sobre o Cauim. E a gente tem umas impressões e os modos de vida dos europeus, em que os europeus, por exemplo, os holandeses eles têm um modo de vida mais liberal em comparação com os portugueses, né? Então, assim, concluindo, a gente tem essas fontes históricas, principalmente de bebida, perdão, de relatos médicos, e de história natural, vai ser estudado nos séculos posteriores. E as pinturas que tem no Brasil holandês, elas são mais realísticas, né? Trazem até essa situação dos indígenas e dos negros sendo retratados no Brasil holandês. E a bebida integrou como elemento essencial em cada cultura do povo do Brasil holandês. Gostaria de agradecer pela minha apresentação. Espero ter dado tempo. Obrigada, Ana Paula. Por favor, a Raíssa pode retornar? Já consegue? Sim, sim. Eu vou retornar aqui pelo da Annelisa, porque o meu tá com problema, a gente tá junto, então eu vou compartilhar a tela, tá? Tá, por favor. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pode Bom, começar. tá bom. 10 Obrigada. minutinhos, tá bom? Sim. Bom dia, então, meu nome é Raíssa, eu sou doutoranda da Universidade Estadual de Maringá, colega de trabalho da Annelisa nesse projeto de cooperação internacional que envolve todas as universidades que ela já mencionou. E hoje eu vou apresentar as considerações iniciais sobre esse trabalho que, a minha parte, né, que vemos desenvolvendo junta. O título do trabalho que eu vou apresentar hoje é Ponzona e Socorro, Terapêuticas Coloniais diante dos Animais Nocivos na América Espanhola do século XVII. Então, é uma continuação, né, da apresentação da Annelisa, e o foco nesse trabalho em específico é na transformação e consolidação das terapêuticas no século XVII. Ponçonha, então, se refere aos animais peçonhentos e socorro às terapêuticas e tratamentos referente a esses peçonhas.
e durante o período colonial, diante desses animais nocivos na América Espanhola do século XVII. A presença de serpentes, escorpiões e aranhas na paisagem colonial não era apenas um risco físico. Esses animais também ativavam o imaginário de perigo referente à moral, desordem natural e ameaça ao corpo do colonizador. No século XVII, esses perigos passaram a ser enfrentados não só com temor, mas com uma mobilização terapêutica mais estruturada. Médicos, boticários e religiosos, naturalistas buscavam controlar essas toxinas e produzir saberes curativos sobre elas. As principais fontes desse trabalho são as obras dos médicos Francisco Hernandes e Frei Agustín Farfán. Os escritos deles circularam através de receitas, diagnósticos e procedimentos profiláticos. Ao mesmo tempo que revelavam um papel religioso, porque além de serem médicos, eles também tinham essa forte influência da religião na medicina, então eles conversavam entre o natural e o espiritual em suas obras, especialmente em casos de picadas e de envenenamentos. Então, essa daqui é a obra de Francisco Hernandes. Ele foi um naturalista e protomédico enviado por Felipe II para a Nova Espanha. Ele descreve plantas e animais com base na teoria humoral. E essa é a obra de Agustín Farfán, também médico e frade da Nova Espanha, autor de tratados práticos, integra saberes populares e religiosos às terapias coloniais. Ambos esses autores contribuem para consolidar as práticas médicas no século XVII. No século XVII, então, a gente vê essa marca por uma valorização sistemática dos contravenenos, que não eram apenas substâncias curativas, mas um símbolo do esforço europeu de compreender e principalmente de domesticar o mundo que para eles era considerado hostil. Os contravenenos envolviam ingredientes locais, como plantas nativas, animais ou minerais, adaptados às categorias da medicina galênica e renascentista. O ambiente, ele era visto como uma fonte de cura, mas também uma ameaça ao mesmo tempo. Apesar dessa valorização dos saberes indígenas, o processo de incorporação desses saberes não foi nada neutro. Alguns saberes foram absorvidos, outros saberes foram silenciados e outros saberes foram reinterpretados à luz da moral cristã e das hierarquias coloniais. O corpo, então, o corpo envenenado, ele se torna um campo de disputa epistemológica entre esses saberes. A medicina, como um aparato de controle ao longo do século XVII, ela também se tornou um instrumento de ordenamento moral e científico. O tratamento de picadas e de intoxicações passou a refletir não só uma preocupação biológica, mas também uma preocupação social. A cura do corpo era vista como parte de um processo amplo de domesticação da natureza, uma pacificação desse território e da afirmação da autoridade europeia sobre os corpos e saberes locais. Um dos legados desse processo foi o surgimento do que se convencionou chamar de farmacologia tropical, um repertório terapêutico híbrido, né? Significa com base em substâncias americanas, mas moldado por categorias europeias. Essa farmacologia circulou dentro e fora da América, alimentando interesses europeus por remédios considerados por eles exóticos e contribuiu para o que hoje reconhecemos como um dos primeiros estágios da medicina globalizada. Chegando então na conclusão, até o momento, nesse trabalho que ainda é inicial, as conclusões que tenho são que a atuação da terapêutica diante dos animais nocivos na América Espanhola no percurso do século XVII revela muito mais do que estratégias médicas, elas nos permite compreender como a medicina colonial foi uma arena de conflito
em negociação e adaptação entre esses saberes, e a peçonha nesses relatos não é apenas um veneno físico, representa um desafio de habitar, de controlar e de curar territórios considerados perigosos. O socorro, por sua vez, expressa a tentativa de reescrever o corpo humano como centro de ordem e racionalidade no mundo que escapava das certezas dos europeus. Aqui então tem as referências do meu trabalho e por fim, igualmente a Annelise, eu agradeço ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, que financia esse trabalho que estamos fazendo. Agradeço também à Universidade Estadual de Maringá, a qual eu sou vinculada, aos meus orientadores, que são Christian Fausto Moraes dos Santos e Maria Regina Coutrinho Guimarães, e agradeço pela oportunidade de estar apresentando nesse evento. Peço perdão pelas controvérsias do começo, né, dos problemas técnicos, mas que bom que deu tudo certo no final. Perfeito, Raíssa. Muito obrigada por cumprir o tempo. E vamos passar rapidamente agora para Bianca Barros da Silva, da Universidade Federal de Catalão. Ela está aí? Bianca? Sim, estou aqui, bom dia, vou começar. Só Pode um abrir minuto. sua câmera, por gentileza. Tá dando certo. Deu pra ver. Isso. Você vai pôr a Bom apresentação ou dia. apenas vai... Não, eu não vou pôr apresentação, eu vou fazer meu trabalho de forma oral. Tá dando para me escutar tranquilamente, Sim, querida, para me pode ver? iniciar, por favor. Certo. Então, né, primeiramente, bom dia. Meu nome é Bianca Barros, eu sou brasileira, aluna da Universidade Federal de Catalão, eu sou professora de Geografia, estou atualmente cursando bacharelado em Geografia, e eu queria dizer que é uma grande satisfação para mim poder estar aqui nesse momento, né? Hoje eu trago um recorte do meu trabalho de conclusão de curso da licenciatura que foi transformado em um artigo, né? Esse artigo ele tem base na minha vivência e na minha pesquisa sobre o Cerrado brasileiro, que eu sou de Goiás, que é um bioma, que é um estado que é completamente domado pelo bioma Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil e um hotspot, né? É um ponto de biodiversidade mundial. Além dessa diversidade natural, né? O Cerrado também é território de vida, cultura e história. O nome do meu trabalho, nesse sentido, é a sociobiodiversidade do Cerrado e os saberes e sabores da cultura alimentar goiana. Ou seja, né, nesse meu trabalho, a intenção é analisar como a sociobiodiversidade do Cerrado atua na alimentação dos povos que nasceram no Cerrado, no caso, os povos serradeiros. Então, é nesse contexto que se desenvolve os modos de vida tradicionais que mantêm essa forte relação com a terra, né? Especialmente através da alimentação. Porque a alimentação, ela se faz, né, a materializadora da experiência homem, paisagem e meio. O objetivo, então, é compreender, né, o processo de história da ocupação, influência e como que esses sabores ditaram o rumo da vida dos povos que nasceram aqui. Ou seja, né, eu quero relatar como que a alimentação expressa não só a sobrevivência, mas também a identidade, a memória e também a resistência cultural. Por quê? O Cerrado, enquanto bioma, é o mais ameaçado do Brasil. Isso traz consequências gravíssimas, não apenas, né, pro meio natural, mas também para o meio cultural. São histórias que estão sendo apagadas, são costumes que estão sendo apagados, justamente por essa devastação que o bioma vem sofrendo. A
abordagem, né, da minha pesquisa é uma abordagem qualitativa, com base em revisão teórica e um relato de experiência pessoal. O relato de experiência, nesse caso, né, é usado como um recurso metodológico para me aproximar o conhecimento adquirido na academia com saberes vividos no território, né? Eu sempre tive essa, esse sentimento que eu não sabia, né, explicar de onde surgia, assim, pela paisagem, pelos costumes, pelas comidas. E aí, a partir de estudos e a partir da geografia, que é uma ciência muito presente na minha vida, eu consegui identificar esse sentimento como uma topofilia, né, que o Yu-Fu Tuan, que é um cientista geográfico, traz para a gente, que é as relações que a gente tem e os sentimentos que determinadas paisagens despertam na gente. Então, a vivência, né, no Cerrado Goiano, desde da minha infância até a minha formação e até hoje, me permitiu observar de perto os usos tradicionais, não só dos frutos, mas também das folhas, dos caules, né? Através de tinturas, através de chás, através de banhos, né? Que se usa muito ainda aqui na minha região. Então, assim, isso despertou em mim uma curiosidade e um sentimento de proteção, assim, com não só do bioma físico, mas também dessa cultura, né? Que envolve o cerrado. E aí, então, eu tento trazer o cerrado como uma paisagem viva, né? Ou seja, ele é mais do que uma vegetação. Ele é uma paisagem geográfica construída pelas relações entre natureza e sociedade. Por isso, eu cunho o termo sociobiodiversidade, que é para abranger toda essa relação social e o natural. Como eu falei, né, o Yu-Fu Tuan, que pauta o conceito de topofilia na geografia, né? Topofilia, topofobia, e assim por diante. No Cerrado, cada formação vegetal, que são 32 fitofisionomias até hoje descritas, né, pela Embrapa, expressa um modo de vida único e específico, com simbologias e práticas diferentes uma da outra, né? Porque há desde formações florestais até formações savânicas, campos rupestres e etc. Então, cada população dessas áreas desenvolveram uma técnica própria, tanto para desbravar essa região, tanto quanto para conseguir subsistência mesmo dessa área, né? Acontece que essa paisagem vem sendo transformada pela expansão do agronegócio, né? Por transformada, eu quero dizer destruída mesmo. Hoje estima-se que mais ou menos 75% do cerrado já não exista mais. E aí o parâmetro, né, é que esse número aumente cada vez mais, infelizmente. Então, sendo assim, né, a sociobiodiversidade é a união da diversidade natural com os saberes tradicionais dos povos. Então, o que eu quero dizer é que alimentos como o pequi, como a mangaba, como o buriti, são, para além de ingredientes, são símbolos de identidade e de resistência cultural. Altair Salles Barbosa, né, que é um dos autores que pautam a minha reflexão científica, nos lembra que a ocupação recente, né, ligada ao agronegócio, rompeu com a lógica tradicional do cuidado e do pertencimento, né? As pessoas não se sentem mais pertencentes a um bioma, porque elas não enxergam mais esse bioma. Se não for um olhar muito crítico, acaba que passa despercebido, já que a destruição é muito grande, sabe? Ou seja, né, preservar a cultura alimentar é também preservar a paisagem e os modos de vida cerradeiros.
Então, sendo assim, né, partindo para a conclusão, a alimentação no Cerrado é uma forma de se relacionar com o território. Não é apenas um meio de subsistência, é um meio de colocar na sua nutrição aquilo que você enxerga, né? E aí é uma maneira mais saudável, inclusive, de viver, né? Através da coleta, através dos frutos naturais, são frutos que são ricos em ferro, são frutos que são antioxidantes. Então, assim, é, os saberes populares, né? Os saberes que foram passados de geração para geração, desde a ocupação do Cerrado, ah, são formas ricas de construir o ser, né? E que, infelizmente, está sendo destruído, que está sendo dispensado. Ou seja, o cerrado ele precisa ser compreendido como uma paisagem viva, feita de memórias, afetos e práticas cotidianas. Preservar seus sabores é preservar a sua história, sua gente e principalmente a sua geografia que é tão rica, né? Ou seja, e esse trabalho ele busca justamente valorizar esses saberes, mostrando que o alimento também é construção, o alimento também faz parte da paisagem, o alimento também permite que a gente compreenda as paisagens e o alimento também pode ser visto como uma forma de pertencimento àquele território. Concluindo. Eu vou já... Obrigada. Eu vou já encaminhar para o encerramento. Eu queria agradecer, né, ao SEI e ao curso de verão pela oportunidade de compartilhar essa pesquisa que se faz muito importante para mim, sentimentalmente falando e academicamente falando também. E eu espero que ela contribua para a valorização dos territórios brasileiros, que vêm sendo tão ameaçados, né? Os tradicionais e também de uma geografia que se faz com os pés no chão, né? Com afeto e também consciência ambiental. Muito obrigada. Obrigada, Bianca, por sua apresentação. Rapidamente vamos passar para a Alana Yara Cristina Ribeiro Mafra, da Universidade Federal do Amazonas. Ela está aí? Alana? Não. E Natália Moro? Não. Então, as outras duas participantes não estão presentes. A gente tem só um tempinho para comentar, então. Essa mesa foi composta das relações entre cultura, religião, política, saberes medicinais, saberes populares, resistência, identidades e memória. Nós temos uma plateia aqui de 2 participantes, comigo 3, e vocês estão livres para fazer um breve comentário, porque a gente tem mais uns 10 minutinhos para trabalhar um pouquinho mais a mesa. Vocês podem comentar ou acrescentar. De repente, quem não conseguiu falar tudo que gostaria, pode complementar aí em pouquíssimo tempo. Annelise, você está trabalhando com a Universidade Autônoma do México, né? É um pós-doc. Exatamente. Estou desenvolvendo um projeto de cooperação, onde vários pesquisadores estão involucrados, a doutoranda Raiza, alguns pesquisadores também que já são professores universitários, e com o financiamento do governo brasileiro para que a América Latina seja valorizada dentro das pesquisas, enquanto pesquisadores também possam estar visitando e conhecendo as universidades para formarem novas parcerias. Ótimo. Raíssa, quer falar alguma coisa para fechar? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar apresentando. Como a Annelisa disse, é um projeto muito importante para a gente. Então, a gente está muito feliz em estar participando desse projeto e podendo apresentar hoje no evento. Ana Silva.
Eu gostaria de agradecer, né, ao pessoal pela participação e também agradecer a CAPES e a Universidade Estadual de Maringá. Também faço parte, do grupo de pesquisa da Anne e da Raiz, elas estão lá no México, eu fiquei aqui no Brasil mesmo, né? E, e é assim. Bianca, Eu só queria agradecer também mais uma vez e deixar uma pontinha assim de curiosidade para pesquisarem sobre o cerrado e sobre a importância de proteger esse bioma que é o berço das águas no Brasil e da América Latina. Obrigada. nós agradecemos. Eu sou da Universidade Federal Fluminense, fico muito feliz nas pesquisas que vocês trouxeram, e o CEI agradece, e o curso de verão também, por essa oportunidade de estarem aqui. Lembrando que, em breve, vocês vão ter que estar enviando o texto completo. A coordenação vai informar as datas, o período certinho, e fiquem atentas para sair essa outra publicação, tá bom? Muito obrigada pela mesa, pelos presentes online também. Um bom dia para todos.